Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murtibeda Vivagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham Om Shanti 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 Om. Antes de entrarmos nesse tópico sobre o aspecto da bem-aventurança, né, do famoso Bliss, Ananda, né? É importante a gente compreender exatamente o significado dessa expressão, né? Dessa palavra bem-aventurança, né? Porque essa bem-aventurança é o que nos motiva, né, a buscar essa libertação, esse autoconhecimento e essa libertação. A gente só busca isso porque a gente ouviu dizer que isso significa a libertação, a liberação, né, da ignorância e, consequentemente, dos efeitos da ignorância, que é o sofrimento psicológico humano. Então, é importante a gente compreender que tipo de bem-aventurança nos espera. Se é uma bem-aventurança puramente experiencial, né, ou se é uma bem-aventurança que é superior ou além, né, de uma simples experiência, né? Muito embora o resultado do autoconhecimento se traduza sempre, né, como uma experiência diferente em relação aos objetos que eu experiencio em mídia, né? O meu relacionamento com o mundo se modifica, muito embora o autoconhecimento não seja uma experiência, mas ele vai transformar ou modificar o meu relacionamento com os objetos do campo. Então é importante compreender que o autoconhecimento, né, esse elemento chamado bem-aventurança, não é uma experiência, né, mas é um conhecimento que se traduz com um sentimento de ausência de falta, ausência de carência, ausência de limitação, aquele sentimento que fica de novo e de novo dizendo: tem alguma coisa faltando na minha vida. Eu preciso disso, não, ainda tem alguma coisa faltando. Se eu conseguir isso, se eu conseguir aquilo, né? Então, essa carência, essa ausência de falta é o Ananta que os Upanishads se referem, né? É um sentimento, uma sensação decorrente dessa compreensão de que eu existo, né, em minha natureza, como esse princípio consciência que é infinitamente não limitado. Portanto, não existe nada que possa ser subtraído ou adicionado a mim mesmo. E tudo isso, ele precisa ser traduzido, né, de modo prático no nosso dia a dia. Esse sentimento de jamais ser realmente afetado pelas experiências e objetos, etc., ele cresce gradualmente na medida que essa convicção de autoconhecimento se consolida. Tá? Quanto mais ela se consolida, quanto mais firme nós somos nesse conhecimento, mais a gente desenvolve essa sensação de ausência de falta, ou essa sensação de presença de um sentimento de ilimitação, de não limitação, né? Ok. Ananta significa aquilo que não tem fim, sem fim. E por implicação, se não existe fim, é sem começo, naturalmente, né? E aquilo que não existe, existe sem início e sem fim, em outras palavras, é eterno. Eterno é até uma palavra também limitante, porque ela implica o seu oposto, né? Eterno existe, né, em referência àquilo que é temporal. Temporal. Então, não, é aquilo que é o substrato do eterno,
e do temporal, né? Aquilo que, né? A gente fica sempre em dificuldade no utilizo das palavras, né? Livre do tempo, né? Atemporal. Livre do tempo. Não é uma palavra que se refira a uma experiência em particular, não é uma palavra que se refira a uma experiência em particular. A gente tem que observar isso também, porque até mesmo as pessoas que acreditam que libertação seja uma experiência, eles acabam meio frustrados porque essas experiências místicas, raramente elas são repetidas exatamente como as anteriores, entendeu? Porque elas existem sob o domínio, o controle das três energias. Em outras palavras, Ishvara controla isso. A gente vai desenvolvendo uma Vassana, mas em Mitya as coisas são em constante modificações, né? Então essas projeções do ser nessa mente satívica, né? Esses estados, essas epifanias, né? Elas são sempre um pouco diferentes, né? Então não é uma experiência específica em particular. A experiência da alegria em oposição à tristeza, por exemplo, né? A gente pensa, quando eu estiver realizado isso aqui, eu vou estar sempre feliz, né? Eu vou estar sempre, né? High, né? Não é uma experiência de alegria em oposição à tristeza, entendeu? Não é uma experiência de excitação em referência à depressão. É uma experiência de equanimidade em relação aos objetos que produz uma sensação de paz, contentamento, serenidade. Então, esse é o significado. Esse é o modo ao qual esse conhecimento se traduz a nível experiencial, né? Então, talvez as melhores palavras em português sejam não limitado, inteiro, sem partes, pleno e não dual, para descrever esse termo, né? Ananta. Refere-se à consciência, existência, testemunha não experienciadora, o ser de todos os seres vivos, né? Se trata da existência-consciência, o princípio testemunha não experienciador, isso é importante. No momento que o princípio testemunha não experienciador se torna um experienciador, ele se torna um experienciador através dos jivas, aí imediatamente ele vai experimentar o mundo da dualidade, as experiências dualísticas, né? Prazeres e desprazeres, né? Prazeres e dores, tudo aquilo continua, né? Mas esse Ananta não se refere a essas experiências dualísticas, se refere a uma sensação, um sentimento de intocabilidade, se pode dizer? Intocabilidade, ou de não ser afetado por aquilo que ocorre na minha mente e nas experiências obtidas através da minha mente, da minha construção. Então, tudo aqui está sendo afetado por tudo o resto, mas eu permaneço, né, com esse sentimento de que eu sou a testemunha não experienciadora. A testemunha experienciadora se modifica, né? Ela é sujeita aos altos e baixos, aos pensamentos e sentimentos negativos e positivos, né? Muito embora o processo de purificação derivado desse autoconhecimento purifique a mente do indivíduo de tal modo que essa mente ela se torna sempre mais positiva gradualmente sendo visitada menos e menos por sentimentos e emoções negativas. Não se refere a experimentar sentimentos ou emoções. Ao mesmo tempo, as pessoas não são motivadas por algo não experienciador, que não lhes dê alegria, felicidade, prazer, satisfação e amor, né? Esse é o problema. Quando a gente diz, a consciência é a entidade não experienciadora e ela não sente nada, e você é aquilo, né? Fala assim, putz, qual é o ganho em tudo isso, né? Eu tenho que fazer tanto trabalho espiritual e no final das contas eu não experimento nada, né? Eu sou uma entidade não experienciadora, assim, né? Então a gente precisa de apresentar os fatos como são, mas a gente precisa apresentar os benefícios do ponto de vista do Jiva também, a nível experiencial. Porque no final das contas, o que nos motiva a fazer esse trabalho de desenvolvimento espiritual é o benefício
né, para o Jiva, né? O que o Jiva vai ganhar de tudo isso? O Jiva, ele embarca nesse projeto, né, porque ele está cansado de sofrer. Alguém já cansou de sofrer? Hã? A gente, né? Não? Então, a Betânia, ela falou que tudo bem, ela pode sofrer ainda um pouco. Não, cansa. Quem sofre? Eu não gosto de sofrer, agora cansar não, porque eu sofri pouco. Então, o Jiva, ele embarca nesse processo de elevação espiritual porque ele não quer mais sofrer. Né? Deixa para lá a história de cansado ou não cansado. Vai conversar com o advogado? Entendeu? Porque o Jiva, ele quer ser um curtidão, não um sofredor. Né? Então, ele quer remover esse elemento chamado sofrimento, né? As pessoas amam sofrer. Algumas pessoas disfuncionais, né? Elas se tornam apegadas, mas quando a gente pensa que elas não estão curtindo o sofrimento, elas estão curtindo o sofrimento. Existe um ganho em tudo, entendeu? Até mesmo no sofrimento, que de repente é superior à renúncia ao sofrimento, né? Dentro da psicologia de alguns indivíduos, né? É a testemunha não experienciadora, a consciência. A testemunha, a consciência, não experienciadora, a consciência, quando ela reflete no aspecto mais sutil da existência, o corpo causal, a bainha. Essa bainha, eu não sei, eu não gosto dessa palavra bainha. Envoltório. Envoltório é melhor. Envoltório eu gosto mais. Então, a minha sugestão é que a gente deixe como coxa, aí barra, bainha ou envoltório, entendeu? Aí devagarzinho a gente vai abandonando e deixando, né? Porque as pessoas já compreenderam o sinônimo. Ok, ao mesmo tempo as pessoas não são motivadas por algo não experienciador, né? Que não nos dê essa alegria, que não remova, né? Esse desprazer, esse sofrimento, né? Essa inquietação. Todos nós gostaríamos de nos sentir bem o tempo todo, mas não se trata disso, né? Como Ramji gosta de dizer, tudo bem, Ramji? Vai tudo bem quando as coisas vão bem, vai tudo bem quando as coisas vão mal, né? É um outro tipo de satisfação, é um outro tipo de felicidade, de contentamento e alegria derivada desse conhecimento espiritual que neutraliza, né, as adversidades da vida e, ao mesmo tempo, neutraliza as felicidades da vida. Neutraliza as felicidades da vida? Sim, neutraliza ambos. Esses picos, né, de prazer e dor, prazer e dor, prazer e dor, eles precisam ser neutralizados porque eles existem sempre um de mãos dadas com o outro. Você sabe que muita felicidade mata as pessoas do coração, né? O corintiano, você sabe o corintiano quando né? Ele morre do coração no estádio, né? Muitos flamenguistas morreram no passado, né? Esse último ano. Sobreviver. Ok. Obviamente, até entendermos o que significa ser ilimitado e pleno, continuaremos atrás de boas experiências, de bons sentimentos. Bons sentimentos, né? Sentimentos de bem-aventurança, né? De contentamento, são um sinal que aponta para quem somos. Esse sentimento de satisfação, de paz, é uma boa indicação daquilo que nós somos. Porque esse sentimento de paz, contentamento, satisfação, etc., ele se ocorre na nossa mente quando aqueles pensamentos limitantes, autolimitantes, que dizem eu preciso disso, eu necessito daquilo, me falta isso, me falta aquilo, são removidos, né? Naturalmente por Ishvara ou, entendeu? Deliberadamente através de nossas sadhanas, né? Investigadoras.
A testemunha, a consciência, desculpa, mas eu estou pulando de um parágrafo para outro, é para fazer confusão mesmo. A testemunha, a consciência e a coxa da felicidade, né? A Anandamaya Kosha, né? É representada por esse estado de Anandamaya Kosha, o estado, né, do sono profundo, o estado no qual o indivíduo, embora acordado, ele dorme para o mundo porque essas energias de desejos e aversões são neutralizadas, aí ele permanece acordado, mas como se estivesse dormindo para o mundo. O que significa? Essas vasanas de atração e repulsão, elas já não me operam, entendeu? Então, esse samsara nada mais é do que esse constante, né? Vasana, desejo, ação, vasana, desejo, ação. Quando eu não sou operado por isso, é como se eu estivesse dormindo em relação ao mundo, né? Então, é uma boa analogia. Anandamaya Kosha, um estado de sono profundo que pode ocorrer durante o sono ou durante o estado de esvelha, né? O estado de vigília. Nós buscamos naturalmente a felicidade experiencial, mas sabemos que ela não dura. Mas quando a procuramos, estamos realmente buscando a plenitude, que é a nossa natureza. Inconscientemente, nós estamos buscando o restabelecer, né, a minha natureza, infinitamente não limitada. Bons sentimentos são um sinal que aponta para quem somos. Antes de prosseguirmos com o tema da bem-aventurança, precisamos amarrar, né, a ideia de plenitude e limitação a quem somos e não a uma experiência do nosso jiva. A gente precisa de compreender que esse termo, não-aventurança, aponta para aquilo que nós somos como nossa natureza, né, essencial, não para uma experiência do jiva. Ok. O verbo ser é muito interessante, né? A gente transformar o ser num verbo, né? Ah, o que você está fazendo? Eu estou sendo. Né? Como é que eu posso fazer ser? Né? Transformar o ser num verbo é realmente um trick de Maya, né? A gente não pode fazer. A gente simplesmente é. O verbo ser se refere à nossa existência. Até agora nós estabelecemos que, ao contrário de nossa crença de que a consciência é intermitente e está sempre mudando, nós realmente experimentamos uma consciência contínua, mesmo quando os três estados se modificam, né? Bem como o corpo, pensamentos e experiências pontuais. Portanto, é razoável concluir, 2, que por causa de sua existência continuada, a consciência só pode ser existência não nascida, porque ela existe antes, né, do aparecimento dos objetos, né, antes do aparecimento do estado de vigília. Eu sempre misturo com sveglia, que é italiano, o estado de vigília, né? A consciência, a consciência estava dormindo, ela apareceu com o estado de vigília, né? Essa é a sensação que muitas pessoas têm, né? Antes, a consciência não estava presente, aí quando apareceu um pensamento, aí com o pensamento a minha consciência apareceu. Não é um mal entendido de pensar que a consciência é um produto dos objetos, dos pensamentos, etc. Mas se a gente for analisar mais atentamente, a gente vê que a consciência estava presente antes do pensamento do Vishwa, né, do estado de vigília, aparecer. E como é que a gente sabe disso? Porque mesmo considerando que o vritti do prana é extremamente sutil e o objeto de experiência é a ausência de objeto perceptível, né? Ainda assim, existe um prana, existe um jiva, né? Existe essa experiência sutil, mas não é uma experiência tangível, né?
Mas a gente sabe que a consciência está por trás dos 3 jivas, porque quando o Vishwa ou Taijasa, né, o sonhador ou jiva no seu estado de vigília, estão presentes, né, a gente sabe que a consciência está refletindo neles, né? Mas quando eles estão suspensos, a consciência não reflete deles, mas a minha existência não é interrompida, né? Lembra que nós já equalizamos a existência com a consciência? Se a minha existência, se a minha consciência não estivesse presente antes da aparição dos objetos, eu teria perdido a minha existência. E aí meu corpo começava a esfriar, e eu nunca voltaria para o meu estado de vigília, né? Porque eu perdi a minha existência, né? Esse princípio que vivifica o corpo e a mente, que mantém os meus pranas, né, em funcionamento e tudo, o meu inteiro sistema. Você pode explicar esse pedaço de novo? Aqui de novo. Até agora, nós estabelecemos, ao contrário da nossa crença, de que a consciência intermitente está mudando. Ao contrário, a nossa crença é que ela muda. A gente já compreendeu e determinou que não muda. Mas aí fala assim, nós realmente experimentamos uma consciência contínua? De novo, é uma concessão ou limitação linguística, entendeu? A gente realmente, nós podemos constatar, não experimentar, constatar através de uma compreensão baseada na lógica da nossa experiência, entendeu? Porque tudo isso é baseado na lógica, mas não necessariamente uma lógica derivada de percepção direta. Muitas dessas deduções são inferências, tá? Mas a inferência é um super válido meio de conhecimento. Justo, Roberto? Eu fico preocupado quando o Roberto fecha os olhos, porque é o cameraman, né? Okay. Mesmo quando os 3 estados se modificam, bem como o corpo, pensamentos e experiências pontuais, a consciência permanece contínua. Portanto, é razoável concluir que por causa da sua existência continuada, a consciência só pode ser existência sem início, né? Não nascida, aquilo que não tem início não tem fim. A consciência é aquilo dentro do qual o conceito de início e fim, o conceito de criação, o conceito de medir tempo, né? Que nada mais é do que a consciência em contato com objetos, né? Dando uma impressão de linearidade e intervalos de tempo e espaço entre objetos, de experiência ou duração de uma experiência, todo esse, né? Então, tudo isso, a gente conclui que por causa da sua existência continuada, a consciência só pode ser existência não nascida, significa sem início e sem fim, aquilo que existe além da temporalidade. Não há evidências de que a existência, a consciência, tenha vindo à existência ou que alguma vez tenha terminado ou que venha a terminar. Não existe nenhuma evidência científica ou filosófica de que a consciência ela tenha iniciado, que a existência tenha iniciado a partir de um ponto, entendeu? E que ela possa deixar de existir. Ah, não, mas os cientistas agora se deram conta de que o universo é também temporal, né? Ele é limitado pelo tempo e um dia ele vai deixar de existir. O inteiro universo vai deixar de existir, né? Aí o cientista vai pensar, não, então, se o universo vai deixar de existir, significa que a consciência vai deixar de existir. Porque eles acreditam que a consciência é um subproduto do universo, da matéria, né? Mas como nós já estabelecemos, a consciência não é parte, produto ou propriedade do universo. Então, o universo tem um início, tem um fim, mas o universo é um produto de Maya, uma projeção de Maya, né? E Maya é um poder inerente à consciência, né? A consciência é o aspecto, né, dentro do qual o início e o fim do universo, né, são projetados.
São conceptualizados. Né? Afirmar que a consciência e a existência comece e acabe requer consciência. Ah, não, eu tenho certeza que eu vi quando a consciência começou. Né? Por experiência direta, por inferência, mas o problema é que inferência é sempre baseado em conhecimento direto, né? Sensorial. Em diversos conhecimentos sensoriais que nos permitem deduzir, não, a consciência teve um início, significa que eu pude, né, testemunhar o início da consciência, né, da existência. Mas se o experimentador é a consciência e a existência, ele precisa estar lá antes do início da consciência e existência. Então, como eu posso dizer, né, que não, eu tenho certeza absoluta que que a consciência teve um início, que ela vai ter um fim, e que vem a terminar. Portanto, afirmar que ela começa e acaba requer a consciência, testemunhando aquele processo de início e fim da existência da consciência. Não há uma segunda ou terceira ou uma outra consciência para afirmar o início e o fim dessa consciência, porque a consciência é não dual. Se a consciência fosse como uma cebola cheia de camadas, né? Aí a gente poderia dizer, não, a consciência inicia, né? E aí depois ela termina, aí depois aquela outra camada de consciência, né, mais sutil, inicia e termina, aí por trás daquela consciência tem uma consciência ainda mais sutil que começa e termina. Você conhece esse conceito? Né? É sutil, a consciência da... Como é que eu sei que eu sei? É porque tem uma consciência que sabe que eu sei. E como é que eu sei que eu sei que eu sei? É porque tem uma consciência por trás da consciência que sabe que eu sei. Né? E onde é que a gente vai encontrar um fim a tudo isso, né? Vai ao infinito. Quem conhece a consciência? Tem essa quem conhece. Quem que conhece? Quem que está observando? Tem um observador atrás. Isso aí são algumas frações do budismo que desenvolveram essa ideia. O chapéu por trás do chapéu representando a consciência, né? Como a consciência, a existência é não nascida e é para sempre, né? Ela não começa e não termina. Se a consciência não muda de um momento para o outro, a existência não muda de um momento para o outro. Se a existência não muda de um momento para o outro, ela não muda sempre, ela jamais muda. Se ela não muda de um dia para o outro, ela não muda de uma semana para o outro, porque como nós vimos, o tempo, a ideia, o conceito de tempo é uma ficção, porque não é linear, é cíclico, né? Ela não muda através dos 3 estados, né, do Jiva. E cada dia é simplesmente uma repetição cíclica desses 3 estados, que por questões práticas nós determinamos os nossos calendários, né, baseados em dias, semanas, meses, anos, etc, etc. Se tanto a existência quanto a consciência não mudam, nunca mudam, elas são idênticas. Se existe apenas uma consciência e existência imutável, ela deve ser a nossa real natureza. Se eu, através da minha análise, eu deduzo, concluo que existe somente uma consciência e existência, e que a natureza da consciência e existência é una, é um sem um segundo, é não dual. Então, o que significa a respeito de mim mesmo? Eu não posso definir que a consciência e a existência é um sem um segundo, né? Ou é não dual, etc, etc, e me excluir da consciência e existência. Do momento que eu determino que a consciência e a existência é um sem um segundo, é não dual, entendeu? É uno, eu naturalmente estou me referindo a mim mesmo, né? Ela só pode ser a minha real natureza, porque existimos e somos conscientes, nós existimos e somos conscientes. Portanto, a não limitação só pode ser a minha, né, a temporalidade,
a não limitação só pode ser a minha natureza intrínseca como consciência existente. É a parte imutável de nós e é uma questão de experiência, se nós realmente analisarmos nossas experiências não devidamente examinadas. Aí que, né, a gente volta e diz, ó, o Swami Shimayananda costumava dizer, analyze, né? O Shimaya. Analise. Ele era uma figura linda, maravilhosa. Analise, siga essa lógica baseada na sua experiência não examinada e analise. Né? As pessoas do mundo experiencial dizem, analise, o cara pirou. Está falando em iluminação e associando iluminação com análise de experiência, né? Nós somos extraterrestres no mundo espiritual. Os vedantinos são extraterrestres, ninguém nos compreende. É a parte imutável de nós, essa é uma questão de experiência, não de crença cega. Você ia dizer alguma coisa disso? Não, né? Eu estava coçando a cabeça, né? Ainda bem. Zé Roberto deu uma fritada no cérebro. Hã? Zé Roberto usa um termo de fritar o cérebro. Às vezes. Quando você falou, professor, a questão do tempo, à luz da consciência original, tudo é objeto, né? Sim, em referência à consciência, né? A luz da nossa consciência. Então, o tempo, força, energia, todos os atributos que existem... São todos objetos. São todos objetos. E me ocorreu aqui que o tempo, na verdade, é uma medição de espaço, né? Subdividido, ou seja, um ano é o espaço que o planeta percorreu em torno do Sol, o dia é o espaço que a Terra girou. Então, a minha dúvida é se existe realmente essa questão de tempo, é só um padrão que a gente definiu de da nossa perspectiva. São padrões, né, que até são diferentes, né, em alguns locais eles são referidos, né, como miles, em outros como quilômetro, né, o tempo e o espaço é a mesma coisa, né, a gente pode medir o tempo de uma forma ou de outra, o tempo é distante de 100 quilômetros, entendeu? É uma certa velocidade ou simplesmente, né, o espaço, né, de 100 km, né, o tempo para percorrer 100 km ou o espaço de 100 km. Então, tudo isso é conceptual, né, são objetos conceptuais, né, criados de modo a facilitar, né, as nossas transações em mídias, né? Mas qual é a sua questão? Eu não entendi bem. A minha questão é que todos esses atributos que são experimentados dos objetos, eles são experienciados nesses aparelhos aí. Equipamentos, mediums. Corpo sutil, corpo físico. Mas, de qualquer forma, assim, as inquietudes que brotam na gente, elas vêm dessa consciência original. É como se fosse um chamado, né? Assim, quando você percebe que certas verdades que a gente vai descobrindo depois que são mentiras, dogmas, e que você é obrigado a acreditar, de alguma forma parece que Ishvara planta na gente essa dúvida, essa inquietude. Esse é um tema muito delicado, né? Porque a gente adora dizer que né, é tudo culpa também de Ishvara, né? Porque Ishvara é responsável por minha ignorância, né? Bota na conta de Ishvara. Bota na conta de Ishvara, mas nós temos uma resposta, uma solução para tudo isso. A gente bota a culpa em Maya, não em Ishvara. Existe uma distinção muito sutil, entendeu? Existe essa Maya é simplesmente um poder inerente à consciência que produz um efeito, reflete a consciência e produz dualidade a partir da não dualidade, né? Então, quando esse poder produz a dualidade, que é a ignorância fundamental, a dualidade original é consciência e Maya. Aí a consciência interage com Maya e a dualidade original
É a consciência e Maya. Essa é a dualidade primordial. Tá? Maya, esse aparato refletor macrocósmico, composto das 3 energias. Você já ouviu falar das 3 energias? Né? Então, quando a consciência reflete em Maya, né, ela projeta esse universo dualístico, entendeu? Que é uma sobreposição naquilo que eu sou, a consciência pura não dual. Mas essa projeção aparente ocorre. Né? Então, essa projeção a gente chama de Maya, que a nível macrocósmico é também chamado de ignorância, entendeu? Mas dentro dessa ignorância original, existe 3 energias, né? E a primeira energia mais sutil, a mais fundamental, se chama Sattva. Então, Sattva é o conhecimento, a inteligência pura, entendeu? Que contém toda essa projeção cósmica como potência, como semente. O conhecimento de tudo, entendeu? Todas as leis que projetam, mantêm, governam e reciclam tudo de um momento ao outro. Então, essa projeção, que é a ignorância, produz um efeito chamado Ishvara, que é a inteligência pura. Tá? Então a gente vê que Ishvara aparece como uma inteligência dentro do contexto da ignorância. Mas aí Ishvara, para projetar o universo de nomes, cores e formas, ele precisa de 2 outras energias, que é Tamas e Rajas. Tamas vai fornecer a matéria-prima, que mais tarde grossifica para criar um universo físico material, e Rajas a energia necessária para né, para produzir tudo isso. Né? Então, no momento que Ishvara, através dessa inteligência, né, utiliza as 3 energias, que em função as 3 energias é Maya, por isso que algumas escrituras dizem que Maya controla Ishvara, em outras dizem que Ishvara controla Maya. Por quê? Maya produz Ishvara e produz as outras 2 energias, né? A causa eficiente, que significa a causa inteligente, a causa energética e a causa material do universo. Né? Mas aí Ishvara, ele vai gerenciar ou administrar, né? Como se, ele vai gerenciar essas 3 energias, entendeu? E vai projetar, construir esse universo dinâmico chamado Miti, entendeu? De nomes, cores e formas. Então, Ishvara é inteligência pura, né? E ele cria tudo a partir dessa inteligência, tá? Então, o problema nosso é que Maya tem esse efeito de criar dualidade, por isso é chamado de ignorância aqui, e na medida que ele cria os jivas, né, Ishvara cria os jivas se tornam sencientes, e essa consciência refletida do jiva, ela também sofre o efeito dessa ignorância chamada Maya, e no nosso caso é chamado de avidya. A avidya é a ignorância em referência ao jiva humano. Então, todas as nossas limitações, todas as nossas ignorâncias, todas as nossas atitudes adármicas, entendeu? Elas não são devidas a Ishvara, essa causa inteligente, entendeu? Elas são devidas à ignorância de Maya, que se traduz como avidya, porque ela projeta e ela vela a inteligência, a consciência, a percepção, a compreensão do jiva, entendeu? Então, por que o jiva humano não compreende que a sua natureza é livre, independente e limitada? Ele é vítima de Maya, ele sofre dessa condição chamada vidya, e aí ele acaba violando o Dharma, ele acaba quebrando a harmonia que é inerente à criação, entendeu? Por causa da sua... A gente está, né, devastando o planeta por causa dessa ignorância original, né, que se traduz como avidya, a ignorância na mente do jiva. Então, as escrituras dizem que o problema não é Ishvara, o problema é esse fenômeno chamado
avidya. Esse fenômeno chamado Maya, que produz dualidade a partir daquilo que é não dual e que afeta o corpo sutil dos indivíduos de tal modo que ele tem dificuldade de compreender exatamente, realmente a natureza dos fatos, a natureza das coisas, né? Então, nós sofremos e nós temos toda essa problemática, né, psicológica, né, de sofrimento, de aflição, como o Adilson dizia, né, essas coisas negativas, essas emoções negativas, e tudo isso é produto de avidya. Mas Ishvara é tão benevolente que ele, considerando a situação nossa, ele revela as escrituras para que a gente possa, dentro do nosso processo kármico, crescer, evoluir, desenvolver crédito, né? Méritos kármicos, né? E compreender que o único modo de viver uma vida feliz, né? E em seu devido tempo reconhecer, né, a real natureza do ser, do eu, né? É através desse processo de adequar-me, alinhar-me e seguirmos as leis cósmicas naturais, chamado o Dharma, né? Então, o problema nosso, a dor nossa, é devido a essa vidya que nos compele a violar o Dharma, e a gente só sofre porque a gente viola o Dharma. Se a gente não viola o Dharma, a gente não sofre. Por isso que Karma, Dharma e Yoga é tão importante. Porque se nós conseguirmos, né, nos harmonizar com essas leis cósmicas universais, né, o Dharma, né, aí nós nos comportamos de tal modo que nossa vida se torna harmoniosa com os outros seres, o meio ambiente, etc. E a gente já não sofre essa problemática de consciência pesada, de culpa, né? Ressentimento, inveja, todos esses sentimentos negativos, né? Você mencionou por alto assim de escrituras que falam que Ishvara controla a Maya. Sim. Eu sei que tem escrituras que falam de Maya criar Ishvara, mas a Ishvara como inteligência que rege a criação. Você também falou que tem escrituras que falam que Maya controla Ishvara. Sim, é porque Maya, ele projeta esses três princípios, Ishvara, Jiva e Jagat. Então é como se Maya tivesse o controle, um poder sobre Ishvara. Mas como Maya fundamentalmente são as três gunas, Ishvara mais tarde, ele vai, essa palavra que se usa que é muito importante, ele vai gerir? Não. Gerência. Você falou uma palavra que eu... Não, você falou regenciar. Ishvara, no final, que vai regenciar, né? Regente, orquestrar e reger, né? Reger, eu gosto mais. Ele que vai reger, ele que vai, entendeu? Governar as três gunas, entendeu? De modo a propiciar esse campo dharmico, dentro dos quais os jivas aparecem e eles possam, né, fazer esse jogo, né? Esse jogo de... O lila, né? O famoso lila, de a gente está aí, né, suando a camisa, né, tentando buscar essa satisfação permanente e infinita, né, através dessa interação com o campo. Será que a gente pode mudar de assunto? A imutabilidade é apenas mais uma palavra para ilimitação e plenitude. Além disso, nossa natureza não pode ser mudada ou não seríamos capazes de recordar nossas experiências. A gente precisa de uma natureza imutável para poder registrar, captar e lembrar das minhas experiências que são em constante modificação, né? Mas se eu estivesse modificando, mudando, como pode, né, um referencial constantemente se modificar, né, captar a modificação de outros fenômenos, né? Eu me mudo, os fenômenos se mudam, eu não tenho um referencial, eu preciso de um referencial imutável, né? Nós só temos a capacidade de registrar, né, constantes fluxos de modificações em todo o fenômeno, né, objetos, né, porque nós somos imutáveis em nossa natureza. A imutabilidade é uma outra palavra para indicar a ilimitação e a plenitude.
As coisas só mudam porque elas são desenhadas, compostas por propriedades, qualidades, entendeu? Inerentes às suas composições, né? Dos gunas, dos elementos, etc, etc. E essas coisas estão constantemente se modificando. Mas a consciência é aquilo que não é colorida pelos gunas, né? Não existe nenhum atributo, nenhuma qualidade, ela não tem modo de se modificar, né? Não existe como modificar, porque não existem partes, não existem qualidades, não existem atributos, né? Não existe nada. Existe simplesmente esse princípio, existência-consciência, né? Que testemunha ao mesmo tempo, que empresta existência à consciência, né? Existência ao universo e testemunha através dos jivas, né? Essa consciência imutável deve ser a nossa própria real natureza, porque existimos e somos conscientes. É a parte imutável de nós e é uma questão de experiência, não de crença. A imutabilidade é apenas uma palavra para limitação e plenitude. Além disso, nossa natureza não pode ser mudada ou não seríamos capazes de recordar nossas experiências, que se modificam constantemente. Por quê? Porque a pessoa que estava presente antes já se modificou, portanto ela não pode registrar. Entendeu? Porque aquela pessoa que tinha registrado, ela já não existe, né? Por exemplo, existe uma expressão que diz assim, você jamais consegue dizer bom dia para uma pessoa 2 vezes. Já ouviram falar disso? Não, né? Você jamais consegue dizer bom dia para uma pessoa 2 vezes, mais de uma vez. Por quê? Você fala bom dia, aí no dia seguinte a pessoa passa de novo, você diz bom dia. Aquela pessoa já não é a mesma, né? Então, se nós estivéssemos em constante modificação como consciência, do mesmo modo que a nossa construção corpo-mente se modifica momento a momento, dia após dia, a gente não seria capaz de registrar as outras mudanças. Por quê? Porque o ponto referencial nosso estaria em constante modificação. Ok. Porque a pessoa que estava presente, assim como o leite se torna queijo, então não haveria memória de quem eu fui ontem, né? Tinha o leite, aí a gente transforma o leite no queijo, aí quando o queijo é queijo, ele não pode se lembrar do início do processo, porque ele era leite antes, agora ele se tornou queijo, né? E uma vez que ele se transformou em queijo, ele não pode ser revertido em leite, né? Tudo, menos o ser, está sujeito a mudanças. Minha natureza real é chamada de ser Atma, aquilo que é essencial. Essencial significa aquilo sem o qual uma coisa não é aquela coisa. Por exemplo, se temos 3 peixes fedorentos e tiramos os cheiros do peixe, ainda temos 3 peixes, né? A essência do peixe não era o seu cheiro, né? Era a sua fishness, né? Sua peixidade. A consciência peixando. A consciência peixando, a existência peixando, né? Então, se temos 3 peixes fedorentos, tiramos os cheiros, os peixes permanecem, né? A única coisa que foi retirada foi o cheiro do peixe, o cheiro forte. Então, significa que o cheiro forte do peixe é uma propriedade não essencial ao peixe, né? Porque ele aparece e desaparece, ele pode ser removido, né? Mas o peixe, em sua essência, ele não pode ser removido, porque se a gente remove o peixe, então o peixe não pode ser chamado peixe, né? Ele já não pode ser mais chamado peixe. Se nós tirarmos a peixidade do peixe, a gente não vai ter mais peixe. Ficamos com 3 bolhas de matéria. A peixidade é essencial. Ficamos com 3 bolhas de matéria. Que 3 bolhas são essas? A peixidade é essencial. Os odores não são essenciais. Porque são 3 peixes. São 3 peixes? 3 peixes. Entendi. Tá.
O ser é essa bem-aventurança. Agora o texto logicamente prova que o ser é a fonte da bem-aventurança. Ananda, só o ser é a fonte de toda bem-aventurança, ok? Quando nós deparamos com um objeto que nos dá felicidade, amamos esse objeto. Um tipo particular de música, comida, o cenário, ou uma pessoa que a gente ama, me dá alegria. Consequentemente, digo que amo aquele objeto. Ao mesmo tempo, tentamos nos livrar de objetos que nos dão tristeza, desprazer, sofrimento, tudo aquilo que não é natural para nós. Caso o sofrimento fosse natural a nós mesmos, natureza, se fosse a nossa natureza, a gente gosta de remover aquilo que não é natural. Você notou que se a gente tiver, né, eu vou no jardim, aí entra um espinho. Imediatamente o meu sistema começa a expelir o espinho, né? Começa a inflamar, etc. Ele quer expelir. Qualquer corpo estranho ele será expelido, né? O corpo fará de tudo, né? A gente vai vomitar, a gente vai tossir, qualquer coisa a gente vai tentar expelir, né? Então tudo que não é intrinsecamente natural, essencial a nós mesmos, entendeu? A gente naturalmente quer remover, né? Consequentemente, digo que amo isso. Ao mesmo tempo, tentamos nos livrar dos objetos que nos dão tristeza, porque o sofrimento, a tristeza, a dor, não é natural ao nosso ser essencial, nossa natureza essencial. Caso o sofrimento fosse a natureza do ser, nós estamos analisando a natureza do ser, porque nós determinamos que a natureza do ser é ananta, é o contentamento, a alegria, a paz, né? A bem-aventurança, etc. Mas se uma pessoa dissesse, não, eu sofro tanto, já há tantos anos eu sofro depressão, isso e aquilo, dor de cabeça, enxaqueca, a natureza do ser deve ser exatamente o sofrimento e a dor. Aí a lógica apresentada aqui é assim, se a natureza do ser fosse realmente o sofrimento, a dor, etc., você não estaria constantemente tentando removê-la, né? Porque nós nos sentimos muito familiarizados e à vontade com tudo aquilo que é a nossa natureza. Tudo aquilo que é a nossa natureza é natural para a gente, é familiar para a gente, né? Mas não, a gente sempre tenta remover o sofrimento, porque ele não é a natureza do nosso ser. Se fosse, todos nós seríamos masoquistas, né? Sim, é a minha natureza e aquilo que é natural para mim é uma delícia, né? Então manda mais sofrimento, Ishvara, né? Eu quero sofrer, eu quero sofrer, eu quero sofrer. O fato de eu sempre querer me proteger do sofrimento, né, para viver muito tempo, significa, né, que a minha natureza é, né, o conforto, a segurança, a paz, a felicidade, etc. Mesmo os suicidas não querem se livrar de si mesmos, eles querem se livrar dos seus problemas. Não, mas tem pessoas que não somente gostam de sofrer, e tem pessoas que não querem mais viver, né? Aí a lógica apresentada pelas escrituras, e mesmo as pessoas que são suicidas, eles são suicidas não porque ele não tem amor pela sua existência, é porque eles não encontraram nenhum outro modo de remover o sofrimento. Então, quando você acaba, né, esgotando todas as suas, né, tentativas, né, de remover o sofrimento, e você falha em todas elas, você fala assim, então não existe nenhuma outra opção, né? Eu vou me suicidar. Não existe nenhuma outra opção. Então a gente faz isso por amor próprio, né? Mesmo os suicidas não querem se livrar de si mesmos, eles querem se livrar dos seus problemas, né? Então eles se suicidam de modo que eles possam ficar tranquilos, satisfeitos, né? Se livrar do sofrimento, né? Quando você está doente, você não se odeia, você odeia a doença, né? Ah, que legal. Ah, eu estou doente, eu me odeio. Não, eu odeio a doença, né? Do mesmo modo, quando eu estou sofrendo devido aos efeitos da ignorância, eu não deveria me culpar e me odiar, porque eu deveria ser mais, né, mais elevado espiritualmente, eu deveria ter transcendido esse problema, crescido, isso e aquilo. Não. A gente jamais deve
culpar a nós mesmos, odiar a nós mesmos. A gente pode, né, odiar a ignorância que causa, né, esse sofrimento. Você quer ficar bem porque você se ama. Outros são amados por causa do ser, mas o ser é amado por nenhum outro. Portanto, o amor pelo ser é o mais elevado. O verso número 9. Outros são amados por causa do ser, mas o ser é amado por nenhum outro. Então, quando a gente pensa que, né, as pessoas nos amam, e eu amo as pessoas, todo e qualquer amor de um indivíduo ao outro é um amor pelo ser. O ser é amado por todos, né? Porque todos nós sabemos que não existe nada que eu valorize mais do que o ser, a minha existência, né? A minha existência, a consciência. O amor pelo ser é o único amor que existe. Entendeu? Todos nós temos esse self-love, né, embutido na nossa construção como Jiva. Outros são amados por causa do ser, mas o ser é amado por nenhum outro. Portanto, o amor pelo ser é o mais elevado. A palavra mais comum que usamos, eu, refere-se ao ser. Todo mundo é o mesmo eu. Se todos fossem um eu diferente, como poderíamos nos comunicar? É uma outra lógica. Se o eu fosse um eu individual, uma consciência individual para cada indivíduo, seria quase que impossível a comunicação, né? Mas não, existe somente uma consciência, aparecendo com jivas, né, individuais, né, compartilhando o mesmo princípio comum, que é essa consciência, né? Se fosse consciências, existências diferentes, eu teria que conhecer a sua consciência, a sua existência, de modo a poder me relacionar com você, né? Quando eu encontrasse outra pessoa, eu teria que aprender a consciência e a existência dela, de modo a poder me relacionar com ela, antes que pudéssemos começar a conversar. A comunicação depende de algo em comum. Depende de um fator comum, né? É uma união de entendimento, né? Se cada eu fosse único, não haveria como se comunicar. Quando algo deixa de ser uma fonte de felicidade, esse algo já não é mais amado. Isso é interessante, esse raciocínio, que é essa lógica. Quando algo deixa de ser uma fonte de felicidade, não é mais amado. A gente vê isso muito em relacionamentos, né? Quando no início da lua de mel, etc., um representa uma fonte de felicidade para o outro, né? Mas quando aquele objeto deixa de ser uma fonte de felicidade, aquele objeto já não é mais amado. Que eu me ame mostra que sou a fonte da felicidade, né? Nós amamos objetos porque nos causa amor, nos causa felicidade, nos causa alegria, etc, etc. Do momento que aquele objeto não me causa felicidade, eu não tenho mais interesse naquele objeto, né? E eu sei que o amor que eu tenho pela minha existência é superior a qualquer objeto, né? Qualquer amor que eu tenha por objeto. É o amor mais elevado que existe. Portanto, eu, e somente eu, tenho que ser a única fonte real de felicidade. Meu amor por mim mesmo é incondicional, enquanto meu amor pelos outros é sempre condicional. Por quê? Eu amo os outros somente porque isso me causa felicidade. Com essa história do Romeu e Julieta, Romeu, Julieta, você vai morrer? Eu também. Vamos tomar o veneno juntos, né? É muito bonito, muito romântico. Não, a gente ama o outro simplesmente porque o outro representa uma fonte de satisfação, felicidade para mim. Entendeu? Mas o meu amor próprio, né, é superior a qualquer coisa. E a gente só ama aquilo que é uma fonte de satisfação, de prazer, de ananda. Isso significa que esse ser, essa existência que eu amo tudo, só pode ser a fonte original, a fonte genuína, a única fonte real de felicidade. Nós estamos estabelecendo, né, de novo, esses conceitos de que a natureza daquilo que nós somos, a consciência, a existência, é ananta, né? Felicidade, segurança, paz, contentamento.
A única fonte de felicidade e segurança. Quando as circunstâncias que relacionam você a mim mudam, nosso amor um pelo outro muda. Então, esse amor condicional entre os jivas, ou entre os jivas e objetos, né? Ele é relativo, ele é temporal, né? Ele é situacional, né? Enquanto que o amor próprio é incondicional, quando significa é além do tempo, né? Ele é eterno. Esse amor próprio é uma coisa embutida em todos os seres vivos, né? Até, não somente os jivas humanos, mas todos os seres vivos. O amor de uma pessoa sábia inclui todo o mundo, porque ele vê a todos como ser. Esse é o conceito, né? Por que esses Mahatmas, esses Yanis, esses santos, entendeu? Eles emanam tanta compaixão, tanto amor, tanta empatia, etc., entendeu? Por quê? Porque eles compreenderam que existe somente um ser, e essa compreensão começa a transbordar nessa interação com o campo, e ele começa a ter essa experiência de compaixão e amor, né, pelo outro, na medida que ele compreende que tudo é somente o ser brilhando na mente de cada jiva, né? É aquela história de a gente começar a ver a divindade em todos, né, os seres vivos, né, e o copo também. Então, o amor de uma pessoa auto-ignorante só vai para objetos que estão de acordo com seus gostos e desgostos. Se você fizer o que eu quero, eu vou te amar você. Se você não preencher as minhas expectativas, eu não te amarei. É uma barganha, né? Uma negociação, né? Vamos ver, eu te amo na medida que você me dá aquilo que, né, dentro do nosso contrato corresponde, segundo os nossos contratos, aqueles contratos ditos e não ditos, né, escritos e não escritos, né, mas subentesos, né? O dizer e o não dito, né? Subentendido. Subentendidos, né? Então, aquela linguagem, né, subconsciente, então tá. Agora eu não te amo mais, por quê? Né? As escrituras estabelecem, por raciocínio, que o eu individual e o eu impessoal são da natureza da existência, consciência e bem-aventurança. Os Upanishads ensinam que o indivíduo e o ser limitado e ilimitado são um. De novo, as escrituras estabelecem por lógica, por raciocínio, por análise, né, que o eu individual e o eu impessoal são da natureza única, existência, consciência e bem-aventurança, né? Então, esse é um dos mantras mais importantes que nós desdobraremos muito atentamente depois do nosso break. Ok? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, Lord.